Que Deus seja louvado e engrandecido para sempre. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo alcance a vida de todos. Estamos iniciando mais uma edição do projeto Live com Líderes. Projeto este que surgiu em meados de 2020 e tem se arrastado ao longo destes quase 3 anos, levando sempre cultura, conhecimento bíblico, teológico e espiritual. Já passaram por esta live grandes personalidades do mundo cristão, pregadores, pastores e grandes líderes, no qual tenho uma profunda e profícua honra de poder ter recebidos aqui nesta janela de divulgação. Haja vista que estamos com um propósito, a propositura de levar o cunho, conhecimento cultural e bíblico ao Brasil e às nações. E com alegria receberei no dia de hoje o nosso querido e estimado pastor Gesiel Nunes Gomes. Pastor Gesiel Nunes Gomes nasceu em 27 de julho de 1940 em Bacabal, Maranhão. É um grande ministro do Evangelho, conferencista e escritor brasileiro, fundador da Igreja Evangélica Missionária Canaã em 1999. Também foi o fundador da Igreja Evangélica Missionária Canaã e a União das Igrejas Missionárias Canaã Única e proprietário da editora Nova Esperança. Pastor Gesiel Gomes é filho do saudoso pastor Francisco Assis Gomes, que foi ministro do Evangelho por mais de 50 anos no Brasil. Também filho de Isabel Nunes Gomes. Pastor Gesiel é casado com irmã Maura de Oliveira Gomes, com quem teve uma filha chamada Keila e 5 filhos pastores, Jadiel, Joel, Gesiel, Geriel e Gesimiel. É uma grande personalidade cristã, considerado por todos o príncipe dos pregadores, o primeiro itinerante a percorrer o Brasil e o mundo, levando a palavra de Deus, e todos nós somos o resultado do ministério do pastor Gesiel Nunes Gomes. Pastor Gesiel foi ordenado ao Sagrado Ministério no dia 11 de maio de 1960, no Templo da Assembleia de Deus em São Cristóvão. É um pequeno histórico da vida do nosso pastor Gesiel. Pastoreou igrejas nos bairros de Olaria, Rio Comprido, Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro, além das cidades de Caxambu, em Minas Gerais, Sobradinho, no Distrito Federal, e Recife, em Pernambuco, como também em Framingham, nos Estados Unidos. Exerceu atividades missionárias nos Estados Unidos por 15 anos e atualmente está na Flórida com a sua família. Pastor Gesiel Gomes é formado em jornalismo no ano de 1959 e possui doutorado em teologia. Foi o pastor escolhido para celebrar ao lado do cardeal arcebispo de Brasília na época, Dom José Freire Falcão, o culto ecumênico concelebrado no Salão Negro do Congresso Nacional do Brasil, no dia da sessão solene em que foi promulgada a atual Constituição Brasileira, no dia 5 de outubro de 1988. É um homem de muito respeito e de muita credibilidade para pregar a palavra de Deus. 21 horas, vou chamar neste momento pastor Gesiel Gomes para iniciarmos o nosso bate-papo.
Vamos aguardar aí o nosso reverendo. Meu grande amigo, pastor Gisiel Gomes, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à live com líderes, com extensão para o Brasil e para o mundo. Sinto-me muito honrado e é um privilégio muito grande da minha parte recebê-lo nesse projeto e o senhor compor a pleide de homens que já passaram por aqui, levando a palavra de Deus a todos os povos. Pastor Gisiel, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Meu caríssimo amigo, nobre colega, pastor João Marcos Góes, sinto-me altamente honrado pelo seu gentil convite para estar participando desta live. Reconheço a importância que ela tem tido para inúmeros homens e mulheres de Deus espalhados no Brasil e em outros países, e aqui estou às suas ordens para o que está proposto no seu coração nesse momento de diálogo a serviço do reino de Deus. Meus cumprimentos a todos aqueles que já estão em sintonia conosco. Obrigado, pastor João. Bem, pastor Gisiel, e peço neste momento que os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão acessando o nosso canal agora pelo Instagram, tanto o meu quanto do pastor Gisiel Gomes, vamos compartilhando. Você pode clicar neste aviãozinho aqui abaixo do seu aparelho e você tem possibilidade, eu vou fazer isto agora, ó, você tem possibilidade de enviar esta live em tempo real para o maior número de pessoas possíveis. Eu assim estou fazendo agora, convidando-as para participarem deste banquete espiritual, tá? Você pode, com certeza, divulgar esta live, que é uma edição especial, recebendo nada mais, nada menos do que pastor Gisiel Nunes Gomes, que é uma referência para todos os pregadores e pastores do Brasil e do mundo. Pastor Gisiel, iniciando as nossas palavras, eu quero introdutoriamente pedir-lhe que o senhor faça um breve comentário sobre a missiologia à luz da Bíblia Sagrada e um contraponto com o momento atual em que a igreja contemporânea abraça ou não este recurso espiritual que o próprio Senhor Jesus nos outorgou quando disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ali está a palavra empírica e missiológica de Cristo nos induzindo a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Como é que o senhor pode nos dissertar a missiologia à luz da palavra de Deus e um contraponto com a igreja contemporânea? Eu parto do seguinte princípio, pastor João, e meus nobres irmãos e irmãs em Cristo. O ministério de Jesus foi um ministério que se realizou em 3 anos, arredondando 3 anos aqui na Terra. Eu uso para efeito de entendimento do propósito maior desse ministério que foi naturalmente sublime, inimitável. Eu gosto de tratar de 3 verbos que são os elementos fundamentais do ministério de Jesus. Primeiro, o verbo vir. Depois, o verbo ficar. Depois, o verbo ir. 3 anos, 3 verbos. 3 direções, 3 propósitos, 3 fases. Em primeiro lugar, Jesus disse: vinde. Chamou para perto de si aqueles que dele necessitavam. Todos, portanto. Em segundo lugar, Jesus disse: ficai. É o elemento de preparação. Ir a Jesus é o primeiro passo, ficar com ele para ouvir dele, aprender com ele, saber dele, entendê-lo, amá-lo mais profundamente, estar disposto a obedecê-lo e assim crescer e amadurecer. Finalmente, o terceiro verbo que define a obra da igreja é ir. Vinde, ficai, ide. Ide é naturalmente a palavra que define mais precisamente, a meu juízo, o sentido missiológico da igreja. A igreja tem que ir. A igreja já foi a Cristo. A igreja tem estado com Cristo, mas a igreja agora tem que sair pelo mundo levando esse Cristo. Esse Cristo em forma de palavra, esse Cristo em forma de milagres,
esse Cristo em forma de esperança, esse Cristo que é bandeira para os povos, solução para todos, resposta do céu para o planeta Terra. A igreja tem sempre estado envolvida com missões, naturalmente. Às vezes mais, às vezes menos, mas ela não pode se afastar disso. Sabe, pastor João, eu imagino o seguinte, quem investe, vamos dizer, investir, quem investe em missões está investindo na prioridade de Deus. Prioridade de Deus. Para Deus, o essencial deste mundo é precisamente a obra missionária. É a proclamação da obra salvífica de Cristo que foi concentrada fundamentalmente no grande episódio do Calvário. Mas quem investe em missões, pastor João, também está em harmonia com a palavra de Deus. Harmonia. Nós não podemos dizer que somos obedientes à palavra se nós não estamos fazendo missões. E como a Bíblia diz que desobediência é pecado, eu sou obrigado a declarar que a igreja ou o líder que não está fazendo missões, na verdade está cometendo algum tipo de pecado. O pecado de omissão, pecado de desobediência, pecado de alheamento às necessidades do mundo. Tem mais. Quem investe em missões está abrindo a porta da salvação e da felicidade para milhares. Melhor dizendo, para milhões. Mas tem mais. Quem investe em missões apressa a volta do Senhor Jesus. Eu creio firmemente na volta de Jesus. E entendo que essa volta é precedida de milagres. Eles estão todos conhecidos, eles já estão sendo observados, muitos já aconteceram, outros estão acontecendo. O grande milagre que falta acontecer para que nós possamos dizer está na hora de Jesus ir é precisamente o milagre da completação da obra de evangelização do mundo. Ou seja, missões é um elemento determinante nessa visão da volta de Jesus a este mundo. Finalmente, eu diria que quem investe em missões não faz nada em vão. E como foi dito pelo ilustre pastor que esteve na segunda-feira passada, é uma expressão que eu também gosto de usar, vou repeti-la com muito prazer. A igreja que faz tudo e não faz missões, na verdade, não faz nada. A igreja que não tem podido fazer outra coisa, mas tem podido fazer missões, não é que ela está fazendo tudo? Esta é a minha concepção de missões. Agora, há duas maneiras de ver a questão missionária ou missiológica hoje. Duas maneiras. Primeiro, a maneira negativa. Quando nós olhamos para o que o diabo está fazendo, nós pensamos que está tudo acabado, que a igreja está falida, que nada vai para frente, nós estamos, na verdade, no caos. Mas isso não é uma visão bíblica. Isso não é uma visão do Espírito de Deus. Isso é uma visão de olhos que só contemplam o material, que só contemplam o negativo. Quando nós olhamos com cuidado o que Deus está fazendo neste mundo, nós temos que compreender que há um movimento extraordinário. Há uma grande revolução que está sacudindo o mundo nestes dias e é a revolução missionária. Países que são legalmente fechados, blindados ao evangelho, estão sendo sacudidos na intimidade desconhecida ou não dos governos, mas não pode impedir. E isso eu posso falar de países muçulmanos. Muita gente imagina que nos países muçulmanos o evangelho não tem entrado. Tem entrado e fortemente. De maneira que eu estou trazendo para esta live, pastor João, uma mensagem otimista. Missões vai bem, agora pode ir melhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E ide e fazei discípulos. Esta consonância, só acredita, pastor Gesiel Gomes, que a igreja atual ela está aplicando esta consonância do ide pregar e o ide fazer discípulos? Eu creio que nós podemos ser um pouquinho mais rigorosos nisto. Eu penso que nós devemos levar um pouquinho mais a sério essa questão. Se nós evangelizamos, por exemplo, uma aplicação real dessa verdade que está sendo trazida pelo meu nobre companheiro. Se nós fazemos uma cruzada evangelística, e nessa cruzada evangelística nós temos a oportunidade de pregar o evangelho na sua essência. Jesus salva, Jesus ama, Jesus perdoa, Jesus reconcilia, Jesus traz felicidade para o homem. Muito bem. Nessa cruzada nós alcançamos centenas de pessoas para Cristo. Magnífico. Nessa cruzada, como nós falamos do poder curador de Jesus, houve também milagres. Mas se tudo termina quando a cruzada termina,
nós não fizemos uma obra perfeita. Nós não fizemos uma obra completa, porque nós pregamos o evangelho, mas não fizemos discípulos. Então, o evangelismo ou a evangelização, na sua essência, tem que compreender os dois lados: pregação e ensino. Trazer as pessoas para conhecer a Cristo, mas discipulá-las para se tornarem discípulos conscientes. Não apenas crentes no sentido genérico, mas discípulos, seguidores, observadores. De tal maneira que, em seguida, esses que foram discipulados possam ajudar a ganhar outros para que também sejam discipulados. Note que Mateus 4:23, por exemplo, que é quase um dos textos-aulas de missões, claro, está escrito que Jesus ensinava, Jesus pregava e depois diz que Jesus curava. Pregar está no centro, mas este centro não dispensa o que está nas laterais. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. O que está acontecendo com algumas igrejas, inclusive quando fazem missões? Fazem missões e pregam, mas não ensinam nem curam. Fazem missões e curam, mas não ensinam nem pregam. Fazem missões. Fazer missões com precisão significa evangelizar, quer dizer, pregar, ensinar os que estão sendo evangelizados e permitir, pela operação de Deus, que essas pessoas vivenciem a realidade palpável do evangelho, que abrange espírito, alma e corpo. Um Cristo integral que possui o evangelho integral para o homem integral, espírito, alma e corpo. No dia 27 de julho de 1940, o senhor, pela vontade divina, veio ao mundo. O senhor nasceu. O senhor tem 83 anos. Inclusive, eu quero lhe parabenizar, meu pastor, Obrigado. porque dia 27 agora o senhor celebrou os seus 83 anos. Bom é saber que Deus tem preservado sua saúde para que o senhor possa estar no nosso meio sendo este exemplo e esta carta aberta de Deus para o nosso crescimento espiritual, teológico e ministerial. Mas o senhor, pastor Gisel Gomes, já constatou a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja centenária. O senhor, neste período de vida, foi o primeiro itinerante no Brasil e percorreu toda a Federação Brasileira, todas as igrejas do Brasil e fora do Brasil. O senhor tem uma noção exata do momento em que nós estamos vivendo. E o senhor viu a igreja brasileira passando por ciclos de altos e baixos. Sem dúvida. Como o senhor dimensiona o tamanho do desafio, já ainda dentro dessa temática de missões? Qual é o tamanho do desafio? Qual é a dimensão do desafio da igreja atual, pós-pandemia, né? Uma igreja que tem sofrido agressivamente a censura e alguns nós ideológicos que muitas das vezes nos impedem de pregar, pastor Gisel, o evangelho livremente. Qual a dimensão do desafio da igreja atual em relação a missões? A igreja precisa manter-se equilibrada. A igreja precisa manter-se com autoridade espiritual para exercer esse papel, que é um verdadeiro magistério. É um magistério espiritual que tenta alcançar a sociedade com recursos sobrenaturais. Nós estamos atravessando um bom momento no Brasil. É um momento em que nós temos milhões de crentes, é um momento em que nós temos milhares de pastores, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ignorar, não podemos desconhecer, não podemos deixar de lado esta grande realidade. O fato de a igreja hoje ser grande significa que são muito maiores os seus desafios do que quando ela era apenas uma igreja emergente. Um pouquinho mais tarde, eu creio que dentro da sua programática, eu terei a oportunidade de falar sobre liderança, né? Aí eu quero, então, entrar nesse assunto um pouco mais fortemente. Mas agora eu quero dizer, a igreja precisa hoje, pastor João, eu me atrevo a falar isto e espero que conte com a consideração, porque eu estou falando com todo respeito para com o povo de Deus, mas a igreja brasileira, quando dizemos igreja brasileira, de certa maneira, nós estamos enfocando mais a igreja pentecostal, porque, na verdade, é a grande maioria do evangelismo brasileiro.
muito respeito para os que não são, mas, na verdade, o forte da igreja, numericamente, a igreja hoje é uma igreja pentecostal no Brasil. Pois bem, mas a nossa identidade pentecostal. Ou seja, o que a igreja está fazendo com o Espírito Santo que lhe tem sido dado desde sempre? Qual a verdadeira utilização que nós estamos fazendo do Espírito Santo? Para que veio o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Para nos fazer poderosos? Não. Para nos fazer importantes? Não. Para nos fazer testemunhas? Sim. O Espírito Santo veio para nos fazer testemunhas. Eu tenho observado com certa tristeza, para não dizer preocupação também, o fato de que está demasiadamente em voga a seguinte expressão: vamos fazer a diferença, vamos fazer a diferença, vamos fazer a diferença. São pastores que falam para o rebanho, vamos fazer a diferença. São profetas verdadeiros ou quase que falam para o povo, vamos fazer a diferença. Mas a pergunta é essa, pastor João, hoje, 2023, a igreja está fazendo a diferença na sociedade brasileira, referindo-me à igreja do Brasil, está fazendo a diferença? Se nós nos acomodamos ao sistema político dominante, nós não estamos fazendo diferença. Se nós não concedemos prioridade ao reino de Deus, nós não estamos fazendo diferença. Nós não viemos para nos elamearmos com esse mar de podridão que enche a sociedade humana. Viemos para ser o sal da terra e estamos aqui para sermos a luz do mundo. Então, o papel da igreja é continuar a ser luz. Não é, a igreja não pode conectar com as trevas que estão dominando o mundo. Ela tem que aparecer como luz. Nós não podemos nos jungir a conchavos. Nós não podemos fazer alianças. Acabe foi morto por um ato de justiça de Deus por haver feito isto. E nós não vamos seguir absolutamente seu exemplo. A igreja do Senhor no Brasil precisa ser uma igreja que dê um lugar de importância decisiva ao Espírito Santo. Por exemplo, tudo que eu falo com temor, mas ao mesmo tempo falo com um senso de responsabilidade. E estou absolutamente consciente de que aquilo que eu falo é aquilo no que sempre criei. Por exemplo, nós estamos hoje vendo uma igreja que vai para os templos para receber mensagens de autoajuda. Os pastores mais procurados, os pregadores mais desejados, são aqueles que trazem mensagem de autoajuda. A igreja não está numa situação de desequilíbrio, a igreja não está numa situação de inanição espiritual para ficar a vida inteira. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Nós temos que nos comportar como exército. Nós temos que nos comportar como guerreiros e não como pobrezinhos que estão precisando de uma palavrinha de ajuda. Por favor, me ajuda. Que é isso? Se a igreja não está forte para enfrentar o mundo, quem então enfrentará o mundo? Se a igreja não está cheia de autoridade para enfrentar Satanás, quem vai enfrentar Satanás? Então, minha palavra hoje, em nome do Senhor Jesus, aos que me ouvem e aqueles que ouvirão, aqueles que me viram, é que nós despertemos para recuperar a verdadeira identidade da igreja. Ao invés de nós ficarmos prometendo carros, de ficarmos prometendo benesses, de ficarmos prometendo vantagens materiais para o povo, vamos dizer ao povo que busca o batismo com o Espírito Santo. Vamos dizer ao povo de Deus que busque os dons espirituais. Uma penetração que se sabe existir na igreja de elementos estranhos é exatamente pela falta do dom de discernir os espíritos. E por falta dos profetas verdadeiros, qualquer um está se imiscuindo no meio do povo e dizendo o que quer, como se fosse profecia. É hora da igreja realizar a suprema obra para a qual foi destinado a Deus, obra transformadora. Aí sim, aí nós vamos fazer a diferença. Mas uma diferença no lar, uma diferença no bairro, uma diferença na sociedade, uma diferença na política, uma diferença no mundo.
quando a igreja estiver fazendo isso, eu penso que é o tempo mais apropriado para Jesus voltar. Pastor Gisel Gomes, Jesus, ele olha para Pedro e ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim. Ainda dentro do contexto missiológico e olhando, observando pelas lentes da espiritualidade para a Igreja de Cristo atual, o senhor acredita que esta expressão de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor Jesus, ela está em evidência, esta expressão, ou a Igreja moderna se modernizou e relativizou o pecado a ponto de permitir que o mesmo acessasse os parâmetros legais e quebrasse os princípios e se tornasse um ambiente meio que atrativo para aqueles que não desejam um compromisso mais sólido, robusto no âmbito da santidade. Eu acho que o senhor está entendendo muito bem aonde eu quero chegar. Sim. O senhor acha que a igreja ela perdeu esta rédea doutrinária de dizer não, porque Deus, quando se dirige ao povo de Israel, o senhor sabe disto muito mais do que eu, Deus se dirige mais negando do que flexibilizando o sim. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não. O não aparece mais do que o sim. O senhor acredita que a igreja está indo mais pelo viés do sim, no afã de angariar a sociedade, e assim tem perdido a sua essência dentro daquilo que Jesus falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja ela está vivendo esta evidência ou perdeu este foco? Não, pastor. A igreja continua sendo igreja. A igreja continua sendo o corpo de Cristo. A igreja continua sendo a comunidade dos guerreiros. Ela continua sendo. Agora, há duas questões a considerar. Eu penso, e porque penso, digo, porque digo e penso, e porque creio, eu digo que nós temos que ter a visão ampla da igreja. Uma pessoa que só conhece a sua igreja local, para ela, a igreja toda é a sua igreja local. Então, o membro de uma igreja que está experimentando um período de frieza tem a noção que toda a igreja está fria. O membro da igreja, ou o líder da igreja, pode ser o líder, pode ser o membro que está experimentando um avivamento, ele tem uma noção de que toda a igreja está em avivamento. Então, é preciso ter uma visão cósmica. É preciso ter uma visão universal, legítima do que está sendo a igreja hoje. Vou lhe citar dois fatos recentíssimos, muito bem a propósito, aconteceram, e eu estou trazendo agora esta informação. Eu tenho um dos meus filhos, o irmão já citou aí, um dos meus filhos chama-se Joel, perdão. Ele é pastor O senhor quer beber uma águazinha, pastor Gisel? Eu não trouxe água, mas fique tranquilo. Não. Eu herdei de meu pai essa aversão à água e não tomo água realmente, é impressionante. Mas fique tranquilo, está tudo bem. Daqui a pouco eu peço licença por 30 segundos e vou atrás. Ok. Eu tenho um filho que é pastor na Califórnia, pastor de uma igreja hispana. Ele me comentou dois fatos que aconteceram no final de semana passado. Pastor Gisel, eu fiz live com o pastor Joel. Em 2021 fizemos esta mesma live com líderes. É um grande homem de Deus, pastor Joel. Eu louvo a Deus pela vida dele, pelo ministério dele. Domingo passado, hoje é segunda, estou falando de ontem. Ontem, uma igreja pentecostal em Los Angeles, da Califórnia, teve um culto de 6 horas. 6 horas de duração. E havia tanta gente no final do culto quanto havia no início. Ou seja, o povo permaneceu. E ele me disse que um dos pontos altos da reunião é que houve expulsão de milhares e milhares e milhares de demônios que se manifestaram
durante a... Não é uma reunião para 100, 200, 500 pessoas. É uma reunião com milhares de pessoas. Isso aconteceu ontem. Se eu me lembro, se eu trago à minha consideração um evento como este que aconteceu ontem, qual é a visão que eu tenho da igreja? É que a igreja está poderosa. Se a igreja não está mais poderosa, é porque os líderes da igreja não estão se comportando de maneira a permitir que a igreja seja poderosa. Deus entregou para eles o comando e eles estão levando a igreja não como se fosse uma nau para um mar revolto, e sim como uma canoa para um rio tranquilo. Não, a igreja é exército, a igreja vai lutar. O outro fato que quero citar, ontem, hoje é segunda-feira e ontem foi domingo, meu filho Joel e minha nora falaram comigo hoje, conversaram por um longo tempo e contaram uma experiência que eu vi ontem. A igreja deles é pequena. Então, eu estou dando testemunho de uma igreja de milhares e estou dando agora o testemunho de uma igreja pequena. As crianças estavam cantando, estavam celebrando, estavam orando. De repente, houve um mover do Espírito. Crianças, o mais pré-adolescente, o mais idoso tinha 12, 13 anos, ok, mas várias crianças. O Espírito se manifestou. E, espontaneamente, as crianças começaram a se abraçar, e aquele movimento, sabe aquele movimento espontâneo que nós temos visto algumas vezes na nossa vida e que é maravilhoso? Pois bem, de repente, um pré-adolescente, conhecido das crianças como um garoto muito crente, como um garoto espiritual, foi possuído de demônio. Demônio. No meio da reunião das crianças, quando estavam louvando a Deus. Uma pré-adolescente que havia sido batizada com o Espírito Santo umas 2 ou 3 semanas atrás, começou a expulsar o demônio do rapaz. Então, a minha nora, que estava liderando o trabalho das crianças ali, então acompanhou, monitorou e agiu com firmeza, com autoridade espiritual. Conclusão, o demônio foi expulso. E ela perguntou, como é o teu nome? E ele se identificou. Quantos vocês são? Ele disse, nós somos 47 e vamos destruir esta vida. Meu Deus. Okay. Eu quero falar da conclusão. Como terminou? Terminou com o rapaz liberto, terminou com as crianças adorando a Deus, terminou. Glória. Bom, eu estou mostrando o retrato de 2 igrejas, uma pequena e uma grande, que estou experimentando. Isto deveria ser o normal na igreja do Senhor. E vou lhe dizer uma coisa, apóstolo João. Pessoas que estão assistindo esta live agora, se propuserem no seu coração que vão pedir a Deus, que vão orar, que vão jejuar, que vão buscar a Deus e vão pedir a Deus avivamento, o avivamento virá. Porque à medida que nós compreendemos que se aproxima a volta do Senhor Jesus, nós temos que compreender aquilo que nós sempre pregamos e no qual sempre cremos. Jesus não virá buscar uma igreja esquelética. Jesus não virá buscar uma igreja que esteja absolutamente se decompondo, se deteriorando. Não, isso não existe na concepção de Cristo com respeito à sua igreja. A concepção de Cristo a respeito da sua igreja está lá em Cantares 6:10, que é essa que aparece como alvo do dia, que é a igreja primitiva. Brilhante como a lua, que é a igreja no período de sofrimento, que é brilhante como o sol, a igreja a partir da reforma. E termina dizendo, poderosa como um exército com bandeiras. Eu creio nessa igreja exército, eu creio nessa igreja vitoriosa. E vou lhe dizer uma coisa, as igrejas que estão em estado de frieza, elas vão continuar, porque no período da volta de Jesus, haverá Laodiceia e haverá Filadélfia. Agora, nós é que vamos deixar que as pessoas entendam o movimento do Espírito. Se eu buscar reportagens só de Laodiceia, a igreja vai muito mal. Se eu buscar reportagens da igreja de Filadélfia, a igreja vai muito bem. Então, nós vamos buscar como fonte de informação aquilo que Deus está realizando no meio do seu igreja. A igreja vai bem. Agora, ela pode ir muito melhor. Ela pode ir muito melhor. Ela pode ir muito bem. Mas ela não vai mal, ela não está caída, ela é igreja, ela é noiva, ela está comprometida com o Senhor, o Senhor está comprometido. Deus tem a igreja sob o seu cuidado e todo o carinho de Deus se volta para a igreja.
Não nos deixemos amedrontar por um espírito de pessimismo, imaginando que a igreja está falida. A igreja não é um comérciozinho barato aí que faliu, e nem é uma grande empresa que não pôde prosseguir na sua jornada de vitória. Não, a igreja é o exército vitorioso de Cristo e vai se encontrar com ele como gente que está de pé, como gente que está cheia do Espírito, como gente que está ungida. E eu aproveito o momento e, usando a unção do Espírito que está permeando aqui essa sala onde eu estou, eu estendo a minha mão com muito temor e tremor da presença do Senhor e digo para quem está me ouvindo: receba o espírito de avivamento, receba o espírito de ousadia e ajude com sua participação, ajude com seu entusiasmo, ajude com sua fidelidade a fazer com que esta igreja seja a grande, preciosa e maravilhosa igreja do Senhor Jesus. Vamos em frente, nós estamos em vitória. Deus seja louvado para sempre, pastor Gisel. Essa palavra, ela nos estimula e nos motiva a prosseguir na propagação do Evangelho de Cristo. Inclusive, nós recebemos agora recentemente um índice de que a igreja evangélica no Brasil teve um crescimento exponencial, um crescimento muito grande nos últimos anos. Então, com certeza, é o momento em que Deus está levantando um povo que vai ser salvo e com certeza vai promover o último grande avivamento que antecede a volta de Cristo. Pastor, Sabe, pastor, seguindo... desculpa, Pois não, pastor. Não é decente interrompê-lo, mas só para não perder o momento de lhe falar isto. Se a igreja do Senhor não chegar a esse patamar por ele mesmo projetado de unção, de autoridade, de grandeza espiritual, Deus tem um mecanismo que ele usa em tempos difíceis para fazer a sua igreja chegar ao ponto que ele deseja. O mecanismo é sofrimento. Se não houver na igreja brasileira uma disposição coletiva, uma disposição nacional, uma disposição legítima para buscar uma vida de avivamento, simplesmente virá sofrimento. E vou dizer, e no sofrimento a igreja muitas vezes tem sido muito mais forte do que em qualquer outra circunstância. Isso é apenas o retrato da história. Obrigado. A igreja primitiva, pastor Gisel, é um exemplo disto, né? A igreja mais perseguida e a igreja que mais cresceu, que mais influenciou, não é isso? Perfeitamente. Perfeitamente. Pastor Gisel, seguindo... Esse método não muda. Sim. Pode falar, pastor. Eu estava dizendo, esse método, esse padrão de Deus, ele não muda. Não muda. Não muda. E como ele... Agora, se a igreja está crescendo, então Deus ainda não deixou que viesse tempo de sofrimento, porque a igreja está crescendo. Isso. Mas se ela crescer e não tiver o poder, Deus vai usar o sofrimento como um instrumento que leve os crentes a procurarem aquilo que nunca deveriam ter perdido: poder, unção, autoridade. Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Precisamos colocar em evidência este valor primato, né? Que é o Espírito Santo. Olha, pastor Gisel, vem cada pensamento, me perdoe. Quando eu cito um texto da Bíblia, abre uma janela. Pode falar, continue a citar. pastor Gisel. A live é do Senhor. Atos 1:8, Jesus disse: recebereis o Espírito Santo. Agora vamos tratar. Para quê? Vamos dar só 3 respostas. Atos 2, o Espírito Santo veio para salvação. Atos 3, o Espírito Santo veio para milagre. Atos 4 veio para quê? Para lealdade a Cristo no momento de sofrimento. Isso não muda. Não muda. 2, 3 e 4. Se nós queremos só 3. Lá na frente nós vamos ver Paulo aceitando a Jesus. Lá na frente nós vamos ver grandes obras. Mas esses 3 elementos têm que fazer parte da vida da igreja. Atos 2, salvação aos milhares. Atos 3, curas espantosas. Agora, Atos 4, reação do mundo à igreja, para que ela realmente faça a diferença. Meu pastor, 60 minutos é muito pouco para a gente abordar aquilo que a gente quer. Nós vamos depois marcar a segunda live, tá bom? Para a gente procurar argumentar algo mais sobre a igreja,
porque o Instagram ele só permite a gente ficar 60 minutos, é um tempo muito curto para a gente falar da palavra de Deus. Mas, seguindo aqui a sequência lógica e processual da nossa live, saindo da missiologia, da igreja, dos desafios missiológicos e indo para o sacerdote. A temática da live, o nome da live, a proposta da live é live com líderes. E a liderança ela é muito importante neste papel de influenciar a igreja para levá-la à santidade, à palavra e, por fim, à salvação. Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor Gesiel Nunes Gomes, o líder cristão, quais os pré-requisitos que ele precisa ter para ser este obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade? Sabe que existem quase que respostas padrões, né? Respostas padrão para essa pergunta. Nós já sabemos, o obreiro tem que ser número 1, número 2, número 3. Então, me permita ir agora por um outro caminho, mas Sim. para chegar ao mesmo propósito. Pois bem, o versículo que o irmão citou agora é uma bandeira e jamais pode ser esquecido. Bandeira tem que ser desfraldada, que não tem de que se envergonhar. Quais são as coisas que hoje, no ano de 2023, estão envergonhando a liderança? Quais são as coisas que hoje, no ano de 2023, estão envergonhando a vida pastoral? Quais são? Então, eu vou usar este viés, certo? Não vou falar dos requisitos que o líder deve ter. Vou falar das coisas que ele deve evitar para que não tenha que se envergonhar. Por exemplo, os líderes não podem perder o equilíbrio, porque toda pessoa que perde o equilíbrio hoje, amanhã, vai ter de que se envergonhar. Só um momentinho. Pois não, pastor. Sabe o que é que a Bíblia diz? A água chegou, pastor? A água chegou. A Bíblia diz assim, convém que o bispo seja casado. A minha esposa está acompanhando de outro aposento, e ela viu aqui, mas eu agradeço a sua intercessão. Ela acabou de Pois, trazer pastor, aqui pode tomar um pouquinho d'água aí. Eu quero aproveitar a oportunidade e enviar um abraço à esposa do senhor. Que Deus continue preservando sua saúde, lhe abençoando e realizando os desejos do seu coração. Amém. Ela vai mostrar aqui o rosto um momentinho depois. Oh, minha pastora, que Deus abençoe. Tudo bem? Tudo em paz. Amém. A senhora socorreu o apóstolo? Pois é, eu não vim antes, estava ocupada, né? Aí agora eu me lembrei que o senhor até falou, né, na água. Aí eu corri lá para pegar a água para ele. Que prazer, pastora. Igualmente. Deus abençoe. Abençoe, felicidades. Um abraço. Amém. Eu estava acompanhando algumas lives com o deputado Nicolas, e a minha esposa sempre me chamava a atenção, mas esse povo toma tanta água, e eu me esqueci. Bom, vamos então voltar. O líder não pode se envergonhar de algumas coisas. O que hoje pode levar um líder a se envergonhar? Primeiro, ausência de equilíbrio. Liderança sem equilíbrio é liderança sem sucesso. Liderança sem equilíbrio é liderança sem frutos. Mas há uma outra coisa que pode envergonhar um líder, é a sua falta de discernimento. A liderança cristã precisa apropriar-se dessa graça especial de Deus, discernimento. Por exemplo, nós compreendemos que aquela palavra que foi dita no Pentateuco, da parte de Deus, o Senhor te fará por cabeça e não por cauda, nós compreendemos que isso é válido hoje para a igreja. Quantas vezes a igreja deixa de ser cabeça e ela passa a ser
cauda agora. Eu não vou, não me chamem, por favor, de antiquado, não me chamem de retrógrado, e se chamarem, não tem problema. Mas, por exemplo, quando eu vejo as pastoras nos púlpitos vestindo rosa, porque isto agora é uma moda, eu vejo que a igreja está deixando de ser cabeça. Quando eu vejo senhoras na igreja, no púlpito sagrado que corresponde ao altar, lugar que Deus marcou como sagrado. Quando eu vejo senhoras que são chamadas de pastoras, grupos de louvores de alta categoria, com sua roupa rasgada e se parecem com mendigos, eu estou achando que essa igreja local, não estou falando da igreja nível, essa igreja local deixou de ser cabeça para ser cauda. Então, claro que muitas pessoas vão achar que eu sou de anos passados, mas, pelo menos, eu tenho lembrança de haver presenciado muita obra de Deus. Deixa eu completar, então, esse pensamento. O que pode levar um líder a se envergonhar? A falta de equilíbrio. O que pode levar um líder a se envergonhar? A ausência de discernimento. O que pode levar um líder a se envergonhar é não manter a identidade da igreja. A Assembleia de Deus no Brasil foi uma igreja que até o ano 2005 manteve a sua identidade. Depois disso, muitas coisas. Hoje, eu estou falando abertamente, se nós não podemos ser verdadeiros, se não podemos ser sinceros, nós perderemos a oportunidade de ajudar a pessoas que, sinceramente, querem ser ajudadas. Hoje, vai ser uma Assembleia de Deus numa cidade, na mesma cidade, vai ser uma Assembleia, ela tem uma identidade. A outra tem outra identidade. A outra... Qual é, na verdade, a nossa identidade? Eu sou do tempo em que o batismo com o Espírito Santo era acompanhado de línguas. Agora não é mais, em alguns lugares. Agora até choro é símbolo de batismo com o Espírito Santo. E nesse caso tem muita gente passada, porque o que tem de gente chorando... Bom, o que pode fazer um líder se envergonhar? É a perda de sua autoridade espiritual. Não sei se o excesso de pastores está, de certa maneira, contribuindo para desqualificar a credibilidade que todos deviam ter. Mas a verdade é que liderança legítima dada por Deus tem o peso da autoridade. Alô, Moisés? Alô, Josué? Só para citar dois exemplos. E, finalmente, o líder, qualquer líder, que hoje deixa de ser sério, amanhã vai se envergonhar do tempo em que não foi suficientemente sério para lidar com a palavra de Deus, não como entretenimento. Se nós transformamos o culto em um show, nós perdemos a seriedade do nosso ministério. E amanhã vamos nos envergonhar disso. Não sei se tarde demais. E, por último, a prioridade. Toda pessoa que inverteu as suas prioridades e os valores básicos de sua vida e seu ministério, lá na frente, vai ter que se envergonhar. Portanto, eu queria lhe pedir a gentileza de repetir o versículo, dando ênfase exatamente a isto, que não se tem de que se envergonhar. Pode repetir, por favor. É lindo essa palavra de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade vem em último lugar. Eu imaginaria, na minha concepção humana, que seria primeiro manejar. Não, mas eu não posso manejar a palavra da verdade se eu estou com algumas coisas que me causam vergonha, que me fazem vergonha. Muito sério isto, né? Muito bom, pastor. Pastor Gisel, em uma das suas ministrações, uma das frases que o senhor ali falou, usado pelo Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, o senhor disse que a escada de Jacó não era um elevador. Sim. O senhor disse também que pregadores famosos são produzidos da noite para o dia e os de sucesso leva gerações. O senhor acredita que esta pressa e este imediatismo no que diz respeito ao sacerdócio tem gerado
um estrago, como eu posso falar, não vou dizer na igreja como a espécie espiritual, a noiva do Cordeiro, mas a igreja CNPJ, a igreja instituição, convenção. Só que acredita que estes pregadores, pastores que têm usado o subterfúgio da pressa, do imediatismo e do auto-chamado, ou seja, muitos não são chamados e auto se chamam. Isso tem gerado um prejuízo, pastor, na instituição evangélica? Grande, grande, grande. E precisava haver uma cessação dessas atividades. Ministério é vertical. Toda vez que o ministério se reveste de horizontalidade, ele perde a sua essência, perde a sua qualidade, perde aquilo que ele é mais inerente, que é a comunhão legítima com a presença daquele que o levantou a tal situação e a tal posição. A igreja do Senhor precisa ser liderada por pessoas, e eu vou mencionar aqui um aspecto somente de uma liderança perfeita. Homens que nunca sofreram, quase não mereciam estar no púlpito como estrelas, porque só quem sofreu é que pode entender o sofrimento dos outros. Pessoas que são escravas de aplausos não mereciam estar nos púlpitos, porque o púlpito não é o lugar de aplausos. O púlpito é o lugar de renúncia e de sacrifício. Estas qualidades negativas que alguns hoje estão esposando, elas estão contribuindo para o enfraquecimento, não, eu repito a sua própria expressão, não para a igreja como um todo, mas para setores da igreja, Nós precisamos rever isto. Alguns líderes, e eu estou falando agora em líderes com L de outdoor, alguns líderes que esbanjavam vaidade na consagração de dezenas e dezenas, devem estar agora arrependidos, porque dessa multidão de pessoas não é possível dizer que todos estavam realmente sendo confirmadas pelo Senhor. É muito melhor um ministério pequeno e fiel do que um ministério grande e infiel e desordenado. Algumas pessoas que apressadamente buscaram trazer para o centro das decisões da igreja, que é o altar do Senhor, e introduzir no ministério pessoas desqualificadas, elas próprias mais tarde se tornaram vítimas de traições e etc. Coisas como estas poderiam ser evitadas se houvesse mais equilíbrio, se houvesse mais discernimento, se houvesse mais autoridade, se houvesse mais seriedade e se houvesse mais prioridade no essencial. E o essencial é a palavra de Deus. Quantas vezes nós rasgamos a Bíblia quando ela menciona os atributos que devem possuir os candidatos ao ministério, nós rasgamos, fazemos de conta que não lemos, que não vemos, e o resultado são igrejas enfraquecidas, são congregações que não têm unidade espiritual. Isso é lamentável. Isso não tira o meu otimismo, está tudo bem, mas são coisas que precisam ser revistas. E é melhor consertar isso antes da volta de Jesus, porque depois não será mais possível. Falando sobre a volta de Jesus, pastor Gesiel, e caminhando para o fim da nossa riquíssima e edificante live, e aqui eu já quero louvar a Deus pela vida do senhor. Estou aqui como um aprendiz, absorvendo e degustando destas palavras tão aguçadas à luz das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus nos diz no capítulo 24 e 12 do Evangelho de Jesus segundo Mateus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor, e aí na minha tradução diz, o amor de quase todos esfriará. Isto fala de apostasia. Isto fala também de escatologia bíblica, de um tempo conclusivo, tempo final, o fim dos tempos. O senhor acredita que nós já estamos vivendo este período final? Como o senhor enxerga
o futuro da humanidade à luz da escatologia bíblica do Apocalipse? Pode ficar à vontade, pastor, nesta exposição. Honestamente, eu acredito. E vou mencionar 2 ou 3 fatos que eu não sei até quando algumas pessoas ignorarão, mas que muita gente já está se apercebendo de sua violência espiritual. Por exemplo, eu creio que o irmão está sabendo que na Biblioteca Nacional de Brasília foi feita uma exposição de uma escritora, e ao invés de ele expor os seus livros e suas ideias, foram postas nessa exposição 2 Bíblias. Uma Bíblia, sobre a Bíblia estava uma cabeça de bode. Sobre isso. Né? Ok, muito bem. Isso, em matéria de apostasia, é algo que vem daqueles que já serviram a Deus, daqueles que já confessaram o nome de Jesus. Só que eu queria pedir-lhe o seguinte, pastor, sugerir que o irmão observasse. Quando aparece alguém que está fazendo coisas excessivamente perversas contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a igreja, investigue. Lá no fundo, são pessoas que já conheceram a Deus. E como se quisesse Satanás realmente lançar em rosto, como se quisesse desafiar a Deus, então usa estas pessoas para coisas terríveis. Mas por que eu creio que estamos no tempo final? E agora vou lhes trazer uma opinião. É a primeira vez que eu vou falar sobre isto publicamente. É a primeira. Estejamos atentos, pastor João Marcos Góes, ao desenvolvimento da inteligência artificial. Quem crê que o anticristo é uma pessoa está absolutamente certo, porque será uma pessoa. Então, não posso dizer que a inteligência artificial é o anticristo, porque não é uma pessoa. Agora, eu queria sugerir o seguinte: a inteligência artificial será uma arma poderosíssima na mão de Satanás. O irmão sabe que em algumas igrejas os pastores já estão pregando sermões com esboços tirados da inteligência artificial. Sim, sim. Isso aí é o suicídio do ministério. É um anátema diante de Deus. O nome, pastor Gesiel, do site desta inteligência artificial, só rompendo aqui a sua palavra rapidinho, é o ChatGPT. É o ChatGPT. Eles estão utilizando este site e eles dizem que esta inteligência artificial sabe absolutamente tudo. Olha, pois eu vou lhe dar uma notícia. Acaba de sair um outro, ainda mais perigoso do que o chat. Esse é recentíssimo. Snapchat. Sim. Essa é perigosa. Por exemplo, essa Snapchat está publicando em escala altíssima que nenhuma pessoa deve questionar o gênero. Isso aí, para adultos, para pessoas idosas, não seria grande coisa. Mas olha o que eu encontrei ontem em um site de notícias evangélicas de alta credibilidade. 48% dos usuários do Snapchat têm entre 15 e 25 anos. Meu Deus. Quase metade. 48% entre 15 e 25 anos. Um em cada 4 estudantes do ensino médio aqui nos Estados Unidos está se identificando como partidário da LGBT, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Isto aí é o trabalho rápido, o trabalho apressado de Satanás para alcançar as multidões, posto que o seu tempo está realmente terminando. Não sei se já chegou ao seu conhecimento, é uma notícia também recente, o estado do Arizona, aqui nos Estados Unidos, claro, está abrindo uma escola de ensino médio LGBT. Só poderá participar dela quem tiver a marca e o compromisso. Pois bem, agora uma palavra final, e essa aqui eu anotei, vou ler o que está escrito.
esta Snapchat está fadada a acelerar a confusão entre adolescentes. Como a inteligência artificial tem o brilho da objetividade e do conhecimento, entre aspas, especializado, ela pode causar danos incalculáveis. A igreja, mais do que em qualquer outra época da história, tem que vigiar muito. E eu quero concluir esta minha apreciação, eu estou vendo que o horário praticamente terminou, com uma coisa. Haverá uma nova religião que será urdida, que será difundida, que será abastecida e que será multiplicada pela inteligência artificial. Nova religião. E para apoiar, para embasar essa nova religião, pastor João, haverá uma nova Bíblia. O mundo como uma nova religião, uma nova Bíblia, então significa que o tempo está chegando. Deixe-me terminar com uma informação e que eu quero ser bem rápido, eu estou acompanhando aqui o relógio. É o seguinte, quando Deus tratou o homem no princípio, o homem fez a Torre de Babel. E a Bíblia diz, desçamos. Deus disse, desçamos para destruir a Torre de Babel. O meu entendimento é que no final dos tempos, na proximidade da volta de Jesus, haverá uma nova Torre de Babel. Só que a Torre de Babel, naquela época, era com cimento, era com pedra, era com areia. Agora será com tecnologia e consciência. A igreja não precisa ficar amedrontada, os santos serão guardados, quem é puro se purifique ainda mais, quem é santo santifique-se ainda mais. Mas haverá uma peneira tão grande e vai haver uma decisão, vai haver uma definição de quem serve a Deus de coração e de quem não serve. A igreja está perto de subir. Isto não pode se negar. Que nós estejamos preparados para aquele grande dia que se aproxima a passos largos. Agora, deixo uma palavra de 10 segundos, de 15, 20 segundos para os líderes da igreja. Amados companheiros de ministério e de liderança, trate da obra de Deus da seguinte maneira. Tenho como prioridade o que é importante, o que é urgente e o que é necessário. Toda vez que nós temos como prioridade o que não é importante, o que não é necessário e o que não é urgente, nós empobrecemos a causa do Evangelho e não fomos levantados para isto. É tempo de vitória, mas é tempo de vigilância. Pastor Gisel Gomes, eu quero agradecer a Deus por sua vida, agradecer ao senhor pela gentileza, a cordialidade de ter atendido o nosso convite. O senhor está residindo nos Estados Unidos, mas tem uma agenda muito concorrida, lives e conferências pelo Brasil e pelo mundo. E eu quero lhe agradecer de público pela gentileza, pelo seu carinho, a mim, minha família, meu pai, ao Ministério Canaã, no qual faço parte e represento como secretário-geral. Que Deus abençoe o senhor. Finalizando a nossa live, suas considerações finais, meu pastor. Saudações ao seu pai, esse tem que ser. Saudações, um grande amigo de vários anos, e eu desejo o melhor de Deus para a sua vida, para o seu ministério, e continue a ser o que nós está sendo hoje, um farol que brilha e que nunca se apague, e que a obra de Deus continue abrasando o nosso coração muito mais do que a nossa cabeça. Amém. Shalom, meu pastor. Shalom. Que Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Em nome de Jesus.